mais informação chegando para você ao vivaço. Polícia Civil de Goiás prende padrasto suspeito de estuprar a enteada de apenas 11 anos de idade em Cristalina. Quem conta pra gente é Ariane Bittencourt. Pois não, Ari? Pois é, Henrique, tentando desatar o nó da garganta aqui para contar essa história para vocês. Esse homem foi preso temporariamente justamente pela suspeita de ter estuprado a enteada dele, com quem ele não morava, mas convivia ali na região de Cristalina, cerca de 130 a 140 quilômetros de distância daqui de Brasília, né? Esse crime teria acontecido no ano passado. A princípio, a suspeita era que ele tivesse sido cometido por um jovem, um colega de classe dessa menina de 11 anos, mas depois a história teve uma reviravolta, a polícia começou a fazer diligências e encontrou indícios de que, na verdade, o autor desse crime seria, de fato, essa jovem. E aí, Henrique, eu te conto por que a polícia conseguiu descobrir tão facilmente, né? Obviamente, depois de muito trabalho, mas que a suspeita seria mesmo esse padrasto. Essa menina, Henrique, ela acabou ficando grávida no ano passado, quando ela tinha 10 anos de idade, teve essa criança e foi justamente esse filho que ajudou a polícia a descobrir que, de fato, o autor do crime era esse homem, o padrasto dela. Yari, preso na delegacia, ele confessa o crime ou não? Sim, Henrique, ele nem sequer resistiu à prisão quando foi ouvido pelo delegado de plantão. Disse que, de fato, foi ele sim que cometeu esse crime, não demonstrou qualquer tipo de arrependimento e agora está na unidade prisional de Cristalina. A polícia fez exames nessa menina para confrontar tudo isso e ter certeza, imagino. Exatamente, Henrique. Na verdade foi o seguinte, o Conselho Tutelar recebeu aí no começo desse ano uma denúncia referente a esse estupro de vulnerável que teria acontecido contra essa menina, mas ainda naquele contexto de que ela teria sido vítima de um crime cometido por uma outra criança ou por um jovem, né? Só que aí, quando a polícia recebeu esse relatório do Conselho Tutelar, algumas coisas ficaram meio desconexas, né? E ela começou a investigar e a entender melhor toda essa história. Quando soube que havia uma criança, uma outra criança, né, envolvida na história, que seria o filho que essa menina teve, a polícia fez um exame de DNA com autorização da família nessa criança e encontrou material genético, né, DNA compatível tanto com a menina de 11 anos, claro, a mãe da criança, quanto com o padrasto. E aí ficou claro e comprovado que, de fato, foi ele o autor desse crime cometido no ano passado, que a princípio não se sabe se foi algo cometido de forma isolada, Henrique, só uma vez, ou se foram sucessivos e reiterados abusos aos quais essa criança foi submetida ao longo do último ano. Ari, nós conversamos com o delegado responsável por esse caso. Aperta o botão, vai. As investigações começaram a partir da notificação do Conselho Tutelar de que uma criança de 11 anos de idade teria sido vítima de abuso sexual no distrito de Campos Lindos, de Cristalina. Desse abuso resultou no nascimento de uma criança. No início das investigações, o autor poderia ser um menor de idade que estudava na mesma escola da vítima. As investigações continuaram e, depois de várias diligências, apontaram que poderia ser o padrasto o autor desse abuso. Foi feita aí uma requisição de exame de DNA e o laudo deu positivo, confirmando que esse padrasto seria o pai dessa criança, da vítima. Assim, foi representado pela prisão temporária, na qual foi cumprido na data de ontem por policiais civis da delegacia de Cristalina, sendo que no seu interrogatório policial, o autor confessou a prática do crime. Após as comunicações de praxe, o investigado foi conduzido para o presídio da cidade, na qual ficou à disposição do Poder Judiciário. Tá aí o delegado responsável por esse caso, Ari. Prisão temporária, então ele fica preso, Exatamente, Henrique. Ele fica preso aí respondendo detido pelo crime de estupro de vulnerável. Se ele for condenado, pode pegar uma pena que varia de 8 a 15 anos de prisão. Lembrando que esse homem não tinha passagens pela polícia. Essa é a primeira passagem
que ele carrega nas costas. Mas, Henrique, se você me permite, seria muito importante também que a gente alertasse aqui a importância de o Estado agora entrar nesse circuito e oferecer todo o apoio possível e necessário para essa menina de 11 anos, que já é mãe e que agora vai ter que conviver aí com as marcas, o trauma desse abuso que ela sofreu. É muito importante, a gente não sabe se ela tem condições financeiras ou não para pagar por isso, mas é importante que ela receba esse acompanhamento integral do Estado. A gente torce para que isso já esteja acontecendo, inclusive, né? Muito bem lembrado. Eu acredito que já esteja, viu, Ari? Porque, como você bem explicou, o Conselho Tutelar, não é, da cidade cristalina já acompanhava o caso. Então a gente pode ter o entendimento de que o Conselho já acolheu essa menina, não é, para oferecer a ela todo o tratamento psicológico necessário ao lado da família para que ela possa seguir em frente. Ao vivaço, aqui no Cidade, Ari Bittencourt. Valeu, Ari.